Paz e graça do nosso amado Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Nós continuamos hoje estudando a Santa Palavra de Deus. Hoje, com a carta aos Hebreus, no capítulo 3, nós temos tido o privilégio, grande privilégio, de entender que Jesus Cristo é maior, é soberano. Não há quem se compare, não existe, é o único, é unigênito, é todo-poderoso. E assim, a gente vai só vindo mais palavras, e em Hebreus nós começamos entendendo que Jesus Cristo é maior do que os anjos. Com isso a gente aprendeu um pouco sobre os anjos. Hoje nós vamos entender que Jesus Cristo é maior, infinitamente maior do que Moisés, do que as leis. E vamos também ter aqui um puxão de orelha, né? Deus, como Pai, Ele corrige os filhos a quem ama. Então vamos lá, Hebreus capítulo 3, diz assim a Santa Palavra de Deus. Advertência. Vamos a partir do versículo 1. Jesus é superior a Moisés. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, que é apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés fiel em toda a casa de Deus. Primeira coisa que nós temos no versículo 1, que já dava para parar aqui e ficar muito tempo falando sobre santidade, sobre ser santo. O autor, a carta aos Hebreus, ele deixa meio que uma interrogação. Se sois santos, se sois participantes do chamado celestial, e ele diz, então, fixem os seus pensamentos em Jesus, não no padrão deste mundo, não nas conquistas que este mundo pode nos oferecer, que eu chamo de pequenas pérolas. São boas, são saudáveis, mas fixe os pensamentos em Jesus Cristo. Jesus, que é maior do que Moisés. E ele diz, é ele que foi fiel àquele que o havia constituído. Quem constituiu Jesus? Deus Pai. Constituiu Deus Filho. Como ele é fiel. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Olha, Moisés, a Bíblia diz que ele era tão assim venerado que quando ele morreu, a Bíblia diz que ele morreu, ele não entrou, né, na terra prometida, que Deus deu fim nele, no corpo dele. Porque se Satanás encontrasse o corpo dele,
poderia levar o povo de Israel e adorar a Moisés. Por muito menos eles fizeram isso com um bezerro de ouro. Quanto mais não faria por aquele que, pelo poder de Deus, abriu o mar vermelho, tirou água da rocha e caía maná do céu e cordonizes. Imagina, e que traz os 10 mandamentos, né? Então, Jesus é considerado digno de maior glória do que Moisés. Olha, não tem comparação. A Bíblia fala que é Jesus e não Moisés que está sentado à direita de Deus o Pai. Que é Jesus que nasceu sem pecado e não Moisés que nasceu sem pecado e que viveu sem pecado e que foi o último cordeiro, considerado íntegro, justo, santo, perfeito, para que aquele sacrifício fosse o último, né? Então Jesus é infinitamente maior do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Vê-se uma casa linda, bem edificada, queremos saber quem é o construtor. A honra vai para o construtor e não para a casa. A casa não se fez sozinha. Teve um construtor, teve arquiteto, teve um planejamento, né? E pulando aqui para o verso 6, diz assim: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Aqui está dizendo que Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E que a casa de Deus não é feita por mãos humanas, não são paredes, não são tijolos, não são bancos, não são altar. A casa de Deus somos nós. Quem? Que nós. Todo aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida, que reconhece que ele nasceu sem pecado, que reconhece que ele viveu sem pecado, que ele morreu por nós, que os nossos pecados foram cravejados na cruz. Esse se torna filho. É para aceitar Jesus Cristo. Então, Jesus como filho fiel sobre a casa de Deus e essa casa sobre nós, que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. A palavra sempre deixa assim uma interrogação. É santo mesmo? Deixa eu ver os seus frutos. Se eu não posso ver, Rosilene, como esconder de Deus os frutos? Não tem como esconder de Deus. Está firme mesmo apegada em Jesus? A confiança e a esperança da qual nos gloriamos? Deixa eu ver o fruto. Mostra o fruto. Que realmente é casa de Deus. Será que certas coisas que existem aí pelo mundo poderiam estar na casa de Deus, que sou eu? Casa de Deus são os meus olhos, são a minha boca, são os meus ouvidos, é o que a minha mão toca, é onde os meus pés andam? Será que determinadas coisas que os meus olhos veem, eu posso dizer que os meus olhos fazem parte aqui da casa de Deus? Que os meus ouvidos com certas músicas seculares fazem parte da casa de Deus? Que a minha boca, com as palavras que saem dela, tanto para julgar, falar mal, falar palavrão e etc, fazem parte? É corpo de Cristo? É casa de Deus? Né? Aos Hebreus está trazendo isso para nós. Será que é? Será que as nossas atitudes são santas de verdade? Olha,
quando se nasce de novo, quando estou firmemente em Jesus Cristo, não é tão difícil assim ser santo, não. Ah, mas não é mesmo, me perdoa. Não é tão difícil ter palavras santas na minha boca e ouvir o Espírito Santo trazendo um sinal amarelo, às vezes vermelho, do que sai da minha boca. Não é tão difícil assim, não. É difícil. Para uma laranjeira da laranja, ela faz força. Não é para ser. Se eu me pareço com o Pai, não é para ser. Vamos lá. Advertência contra a incredulidade. Incredulidade que está levando tanta gente para o inferno. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, agora, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, ou seja, que os israelitas jamais entrarão, aquela geração entraria na terra prometida, na nova Canaã. Ele está dizendo primeiramente, olha uma condição séria, se ouvir a voz do Espírito Santo, se por acaso ouvir, e se por acaso o seu coração não endureceu, o que significa? Eu posso ouvir, posso ser convencido e mesmo assim endurecer o meu coração e não cumprir a vontade, a palavra do Espírito Santo de Deus. E aí ele começa a citar sobre um povo que foi liberto do Egito, passou por tantos milagres e maravilhas. E durante 40 anos foi necessário, numa viagem que era para durar 11 dias, durar 40 anos rodeando, porque eram murmuradores, porque fizeram idolatria, fizeram um bezerro de ouro. Questionaram quando os espias foram espiar a terra e 10 deles disseram que não era possível conquistar aquela terra porque lá só havia gigantes. Então Deus diz aqui, olha, eles se desviaram, o meu coração está irado e jamais eles entrarão no descanso de Deus. Trazendo para nós hoje, Deus tem falado, oh meu Deus, como Deus tem falado, como Deus tem falado, Ele não deixa de falar, Ele fala com todos nós, através da sua santa palavra, através de milagres, através da vida, através da natureza, Deus continua falando e as pessoas continuam endurecendo o seu coração. Quando endurece, não há milagre, não há mudança de vida. Não há. É preciso orar e falar, Deus, eu preciso de um coração maleável, de carne. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Coração perverso e incrédulo, que não tem como estar perto de Deus. A palavra de Deus diz que perto está o Senhor, é de quem tem o coração humilde e quebrantado. Esse está perto. Olha só como a palavra é explicada pela própria palavra, né? O Senhor perto
Quer dizer, o meu coração é moldável, é ensinável, é de carne, é sensível à voz do Espírito Santo. O coração perverso, endurecido, incrédulo. Deus se afasta dessa pessoa. Ele se afasta, né? Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como os israelitas fizeram no deserto. Essa é a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 3. Não devemos endurecer o coração. Não devemos achar que é homens que estão falando, sendo que o Espírito Santo está movendo, trazendo dor e tristeza ao nosso coração pelo pecado. E mesmo assim não há arrependimento. E mesmo assim não há mudança de vida. Deus fica longe. Perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado e humilde. Perto está o Senhor de quem tem fé e não incredulidade, né? Perto está o Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, cada um, Senhor, começando por mim, que está ouvindo essa palavra, está ouvindo o próprio Espírito de Deus. Senhor Deus, ajuda-nos. Ajuda cada um de nós a não ficar com esse coração endurecido, incrédulo, perverso, porque o Senhor se afasta de quem assim tem o coração. Ajuda-nos, ó Pai, a ter esse coração moldável, a acreditar, a ser santo, separado para o Senhor. Abençoa a vida de cada um. Proteja, livra do mal.